Imagina só você ganhar 9 milhões de libras, que é mais de 30 milhões de reais, e gastar tudo. Foi isso que aconteceu com um lixeiro da Inglaterra chamado Michael Carroll. Ele ganhou na loteria e gastou todo o dinheiro e hoje ele procura de volta um emprego como lixeiro. É provável que você também conheça histórias de pessoas como Michael. E antes de criticar essas pessoas, a reflexão que nós podemos fazer é que talvez exista um pouquinho do Michael em cada um de nós. Esses são os 4 cavaleiros da pobreza. Tratam-se de 4 elementos que nos fazem atuar de uma forma não muito inteligente com relação ao dinheiro. Quais são eles? Número 1 é a psicologia do consumo. Número 2 é a nossa evolução cultural e biológica. Número 3 é o nosso ambiente familiar. E o número 4 são os nossos hábitos. Dentro do curso de enriquecimento financeiro, a classe alta, nós vamos explorar em detalhes como mudar a nossa mentalidade para nos protegermos desses elementos. Eu te prometo que este vídeo introdutório nós vamos fazer uma apresentação bem rápida. A respeito da psicologia do consumo, existe um documentário da BBC que eu sempre indico para os amigos chamado The Century of the Self. Anote aí. The Century of the Self, da BBC. Conta a história de Edward Bernays e a família do famoso Sigmund Freud, que entendeu a importância de muitos símbolos na nossa vida. Edward Bernays era sobrinho do Freud e nós podemos dizer que ele foi o grande responsável pelas mulheres fumarem hoje. Por que isso? No começo do século passado era um tabu muito forte se as mulheres fumassem. Então veio um cidadão chamado George Hill, que era presidente da American Tobacco Corporation, e foi até o Bernays, que na época era um consultor, e disse o seguinte: olha, eu estou perdendo metade do meu mercado pelo tabu das mulheres não fumarem. O que você pode fazer a respeito? E o Bernays foi bem fundo na pesquisa do nosso comportamento psicológico para entender quais são os símbolos que nos fazem agir de uma forma irracional. Para isso ele usou várias teorias do tio Sigmund Freud, e ele descobriu que havia uma conexão entre o cigarro e os símbolos fálicos, símbolos de poder. A partir daí ele recebeu várias dicas de psicanalistas de que se ele conseguisse conectar a ideia de fumar cigarro com a noção de desafiar o poder masculino, ele faria então com que as mulheres começassem a fumar. E como é que ele poderia fazer uma manipulação de massa? Ele sabia que todo ano em Nova York havia uma grande parada de Páscoa que chamava multidões e tinha, portanto, muita atenção do público. Ele combinou com algumas debutantes da alta sociedade que elas esconderiam cigarros dentro de seus vestidos e quando ele desse um sinal, elas acenderiam cigarros publicamente, fumando na frente de todo mundo. Ao mesmo tempo, ele também tinha conexões com alguns fotógrafos e jornalistas e falou: olha, fica lá naquele canto, quando eu fizer um sinal, vocês vão encontrar algo bastante interessante para vocês noticiarem. Então os fotógrafos se uniram com essas jovens debutantes e tiraram fotos que foram estampadas nas capas de todos os grandes jornais norte-americanos e também internacionais, com a manchete muito interessante e também simbólica, dizendo: mulheres acendem as tochas da liberdade. Isso conectou, obviamente, com o símbolo muito amado por toda a sociedade americana, a Estátua da Liberdade, e gerou todo um grande debate público. Nesse debate, as mulheres que concordavam com a noção de que as mulheres deveriam sim ter mais poder e mais independência, passaram a fumar. E essa é uma atitude extremamente irracional. O que uma coisa tem a ver com a outra? Mas isso vai diretamente de acordo com os nossos íntimos desejos, as nossas emoções, e o Bernays soube manipular as pessoas muito bem. Existem outras histórias muito interessantes, como por exemplo a Betty Crocker, a empresa que fabrica aquelas misturas de bolo instantâneo, e a Betty Crocker tinha uma receita instantânea que você somente colocava água, misturava, levava ao forno, mas poucas pessoas compraram. E daí eles se questionaram: Bernays, o que acontece? Por que isso acontece? Por que ninguém compra a nossa fantástica e super prática mistura de bolo? E vamos lembrar que tudo isso aconteceu numa época muito mais machista do que hoje, imagina só. E a mentalidade na época era bastante diferente. Nesse contexto, Bernays descobriu que quando aquele preparo era tão prático, tão simples, a mulher se sentia culpada, ela se sentia preguiçosa. Parecia que ela não estava mais participando daquele ritual amoroso de culinária para entregar algo de coração para a família. E os empresários se perguntaram: mas então o que nós podemos fazer para combater essa barreira psicológica de culpa e fazer com que elas comprem? Bernays disse, portanto, que era muito simples a resposta. Bastava quebrar 2 ovos e misturar com um pacote de preparo instantâneo e pronto. Novamente temos um ato simbólico com essa quebra de ovos, torna o processo mais caseiro e resgata aquela magia, aquela alquimia da cozinha
e apesar disso ter pouca relevância para o sabor do produto final. Foi esse pequeno detalhe que aliviou a culpa e as vendas começaram a subir. Ok, mas o que isso tem a ver com a nossa vida financeira? É que todas as nossas decisões de compra possuem uma forte carga simbólica sobre como nós definimos a nossa identidade. Anote isso aí que é muito importante. Decisões de compra possuem uma forte carga simbólica sobre a nossa identidade. Por que eu escolho um determinado perfume? Por que eu dirijo um determinado carro? Tudo isso tem a ver com a psicologia do consumo, que influencia muito a nossa identidade. Esse foi o primeiro cavaleiro da pobreza. Nós temos que domar a psicologia do consumo para ficarmos protegidos contra a persuasão do marketing. O segundo cavaleiro da pobreza é a evolução genética e cultural relacionada ao hábito de consumo. Essa ideia vem do livro Pandora's Seed, de Spencer Wells, que é um antropólogo que estudou como é que a agricultura influenciou diferentes segmentos, elementos da nossa sociedade e também a nossa própria condição de saúde. Ele chega a dizer que problemas como diabetes e até mesmo a mudança climática global são efeitos secundários da agricultura. E como é que isso se aplica dentro do contexto de consumo? Quando nós encontramos algum recurso, o nosso instinto nos motiva para consumir aquilo imediatamente. É o nosso desejo de gratificação instantânea. No passado, ao nos depararmos com uma árvore cheia de frutos ou então um animal adequado para caça, o ideal era consumir imediatamente, porque não havia nenhuma informação de quando seria a nossa próxima refeição. Portanto, todos nós somos influenciados por um impulso de consumo imediato. Aliás, no que diz respeito a alimentos, nós temos mecanismos para armazenar na forma de gordura e sobreviver mais tempo. Só que hoje, com a modernidade, com as geladeiras, com supermercados, com salário, nós não precisamos mais desse mecanismo, porém, é um mecanismo que continua funcionando no nosso corpo, nos nossos genes, e principalmente para quem come excessivamente aqueles alimentos errados, pode causar o sobrepeso e até riscos cardíacos. De maneira semelhante, nosso impulso de gratificação instantânea é o hábito de consumo que faz com que a gente queira gastar imediatamente após receber o salário. Então, quando nós não temos um treinamento especial e ficamos dependendo apenas do instinto, temos a tendência de nos comportarmos igual o lixeiro Michael Carroll, aquele que ganhou muito e gastou tudo rapidamente. O terceiro cavaleiro da pobreza é a nossa influência familiar. Esse aqui é um ponto bastante delicado, peço sua licença para comentar de forma geral o que acontece com algumas pessoas, mas obviamente não todas, principalmente quem não vem de uma família que tem uma educação financeira sólida. Por exemplo, você é criança e de repente os pais chegam em casa, no final do dia, mal-humorados, contando como é que o dia foi terrível com o chefe, e uma história negativa, muito drama. E desde pequeno nós vamos captando uma mensagem de que o chefe, a pessoa que manda na empresa, ou o empreendedor, é uma pessoa de mau caráter. Um outro exemplo é quando existe uma briga na família e eventualmente o dinheiro faz parte da briga. Novamente nós temos uma má associação de que o dinheiro simboliza discórdia. Uma outra situação é quando você escuta na infância como é que os pais gostariam muito de fazer algo, mas não possuem dinheiro. Então nesse caso o dinheiro aparece como um símbolo de limitação, de pequenez. Lembra a importância de todos os símbolos e a história toda do Freud? São esses alguns dos vários elementos que se vão salpicando no ambiente familiar e podem inconscientemente gerar uma certa resistência, uma autossabotagem, uma certa emoção negativa com relação ao dinheiro. E nós não queremos nem amar o dinheiro, também não queremos odiar o dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta, é um fato, é um objeto. Cumpre a nós saber adquirir e utilizar corretamente, sem uma carga emotiva desnecessária. E o quarto cavaleiro da pobreza aparece na forma dos nossos hábitos. Tem pessoas assistindo esse vídeo agora que vivem dia a dia orientados por hábitos de riqueza. Também tem pessoas que seguem dia após dia orientados por hábitos de pobreza. Como é que um hábito de pobreza se manifesta? Tem várias formas, eu vou ilustrar com um conceito que espero que seja bastante útil para você durante toda a sua vida, que é a ideia de custo de oportunidade. Custo de oportunidade. Tem um episódio do desenho animado Simpsons que ilustra bem isso de forma bastante didática e divertida. É o Homer dirigindo um carro com o filho, o Bart, e eles encontram um caminhão tombado na beira da estrada. E era um caminhão que transportava açúcar. E tem todo aquele açúcar na beira da estrada, o Homer para o carro, pula de alegria, dizendo que vai ficar rico. E ele saqueia, ele enche o carro dele com açúcar e resolve virar um desses vendedores de porta em porta, repassando o açúcar. A esposa Marge, como sempre a mulher sensata da história, diz que não está gostando daquele plano e, inclusive, reporta que o pessoal do trabalho do Homer telefonou à casa perguntando qual foi o motivo dele não comparecer ao trabalho. Estão preocupados, será que o Homer vai voltar para o trabalho ou não? E o Homer
muito confiante, diz: não se preocupe, Marge, olha aqui, eu tenho $1. $1 que eu achei no chão enquanto eu estava aguardando o ônibus. A Marge diz que enquanto o Homer ganhou aquele dólar, ele deixou de ganhar $40 porque ele não foi para o trabalho. E essa historinha ilustra de forma muito simples a ideia do custo de oportunidade. Ou seja, o que nós estamos fazendo hoje? Onde é que nós estamos usando nosso tempo, nossos recursos, nosso foco de atenção? Será que a gente está deixando de ir atrás de outras oportunidades melhores? Entende? Por exemplo, você disse que vai comprar um carro zero, R$70 mil à vista. Será que eu estou abrindo mão de R$70 mil nessa decisão de comprar o automóvel? Ou será que estou abrindo mão de mais do que isso, já que esses R$70 mil numa aplicação extremamente simples de títulos públicos, rendendo 0,5% ao mês, poderia ao longo de 10 anos se transformar em 127 mil. Veja então que existem diferentes perspectivas para nós entendermos as nossas escolhas. Não existe certo ou errado, é tudo questão de preferência nossa, de prioridades nossas. Só que algumas escolhas estão alinhadas com hábitos de empobrecimento e outras escolhas estão guiadas por hábitos de enriquecimento. O ponto principal aqui é que o nosso comportamento é orientado por hábitos do nosso dia a dia que possuem um impacto muito forte no nosso futuro financeiro. Eu prometi que este seria um vídeo bem rápido de apresentação do curso de enriquecimento financeiro à classe alta. Na verdade, são 5 cavaleiros da pobreza, o 5º cavaleiro é tão complexo e poderoso que precisa de mais tempo para ser explicado, é o medo, e fica para um próximo vídeo. Se você achou interessante e quer saber mais, você pode entrar no site aclassealta.com, e lá nós temos todas as informações importantes, sendo que os detalhes são enviados por e-mail para as pessoas que se cadastram usando o formulário do site. Combinado? Obrigado pela sua atenção, espero que esse vídeo tenha sido útil, leve e, quem sabe, até divertido. E espero você lá no site. E se ficar qualquer dúvida, por favor, mande um e-mail para nós em contato@arataacademy.com. Eu e toda a equipe teremos grande prazer em responder. Acredito muito que você vai gostar desse curso.